Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. A descoberta da criatividade, a capacidade de ter boas ideias e encontrar soluções para os mais diversos problemas pode e deve ser exercitada, segundo a biblioteca Mente e Cérebro. Abre aqui, ó. Vamos falar um pouquinho disso, né, desse tema. A mente criativa em ação. Bora lá então. Esses resultados indicam que pessoas criativas mostram maior flexibilidade cognitiva, o que favorece tanto a capacidade de gerar novas ideias quanto a de colocá-las em prática. Exercícios que abalam as maneiras típicas de pensar podem favorecer um estado mental criativo. Um deles, por exemplo, consiste em mudar as formas de ver e utilizar os objetos. Em um estudo publicado em 2006, meus colegas e eu pedimos que universitários criassem em 15 minutos até 6 usos alternativos para 12 objetos comuns. Solicitamos em seguida que resolvessem problemas práticos, como fixar uma vela em pé numa parede usando uma caixa de fósforos e uma de taxinhas. Dica: imagine a caixa como uma plataforma. Só para metade dos alunos foi dito que os objetos da primeira tarefa estavam relacionados aos problemas práticos. Integrantes dos dois grupos tiveram desempenhos igualmente bons nos problemas práticos e resolveram um número significativamente maior de questões que os jovens que não completaram a tarefa de usos alternativos. Percebemos com isso que o treinamento pareceu beneficiar os estudantes, despertando neles aí a predisposição para uma resolução de problemas criativa. Ao deixarmos de lado as regras, o córtex pré-frontal, que regula o planejamento e as decisões, se acalma. Isso favorece vários processos, como a aprendizagem de línguas também. Outro método para desenvolver a criatividade é descrever objetos de forma incomum, em termos de características e não de função. Por exemplo, em um estudo recente, o psicólogo Tom McCaffrey, da Universidade de Massachusetts, preparou estudantes para definir objetos genericamente por tamanho, forma e material. Segundo a orientação do pesquisador, uma vela poderia ser descrita como cera e pavio, ou ainda de forma mais obscura, como cordão e lipídios de forma cilíndrica. McCaffrey incentivou os alunos a se perguntar: será que consigo desmembrar mais ainda a descrição? Será que minha descrição subentende um uso particular? O desempenho dos participantes que passaram por esse treinamento foi 67% melhor na resolução de problemas em comparação aos que não tiveram essa oportunidade. Uma das razões para a vantagem foi a maior propensão para notar características pouco claras dos problemas, mas necessárias para a solução. Executar tarefas comuns em ordem não convencional também pode perturbar o processo habitual de pensamento, aumentando assim suas perspectivas criativas. Em um estudo recente, a psicóloga Simone Ritter e seus colegas da Universidade de Radboud, em Nijmegen, na Holanda, pediram que um grupo de estudantes preparasse um sanduíche matinal com manteiga e chocolate, combinação bastante usada no país. Metade deles fez o lanche da maneira habitual. Aos demais foi solicitado que o preparo seguisse uma sequência de passos em comum. Depois, todos tiveram 2 minutos para imaginar usos para um tijolo e mais 2 minutos para pensar o maior número possível de respostas para a pergunta: o que produz som? Os que prepararam o sanduíche de forma não convencional apresentaram mais tipos diferentes de respostas e obtiveram mais pontos em flexibilidade cognitiva. Se os exercícios mentais não suscitam quantidade suficiente de boas ideias, podemos recorrer a aspectos inconscientes. Um truque para alcançar essa mudança mental é se desligar um pouco do problema. O estágio do sono, conhecido como REM, movimento rápido dos olhos, ou fase de sonhos, a fase em que a gente está sonhando, favorece as associações entre ideias remotas. Essas conexões podem nos auxiliar a solucionar enigmas que nos perturbam antes de adormecermos. Dizem que o inventor da lâmpada, ele descobriu nesses momentos no sono REM, de cochilo ali, no momento que a gente sonha, da lâmpada elétrica. Thomas Edison. Novas percepções podem surgir da observação de propriedades aparentemente óbvias dos objetos, como forma e tamanho. O segredo é olhá-los como se os víssemos pela primeira vez. Benefícios semelhantes podem surgir ao deixarmos a mente vagar ou nos distraímos deliberadamente em um experimento. Em um experimento de 2006, o psicólogo holandês Wap de Gix Ter Ruys
também da Universidade de Radboud, e seus colegas propuseram um grupo que inventasse novos nomes para os produtos. Os voluntários que tiveram a tarefa dividida em 2 etapas e intercalada com outra diferente criaram nomes mais originais que os que trabalham ou trabalharam com o problema de forma contínua. Em estudos posteriores, a equipe de Dijks Terhuis demonstrou que o processamento inconsciente poderia produzir respostas para problemas complexos que exigem acesso ao conhecimento armazenado. Esses resultados sugerem que, se você estiver se debatendo com um problema difícil, vale a pena fazer uma pausa e se ocupar com outra coisa. Multinacionais como o Google, voltadas para a inovação tecnológica, investem em ambientes lúdicos para estimular os funcionários a pensar de forma criativa. O que fazemos durante o intervalo também é importante. Um estudo de 2009, a psicóloga australiana Sophie Elwood e seus colegas do Centro para a Mente em Sydney perguntaram aos pacientes de um estudo quantos usos poderiam dar para um pedaço de papel. Alguns executaram a tarefa de forma contínua por 4 minutos, outros fizeram uma pausa após 2 minutos e resolveram um exercício semelhante, dar sinônimos de palavras, por 5 minutos antes de voltar à atividade do papel. O terceiro grupo respondeu a um questionário sobre personalidade durante o intervalo. As pessoas que fizeram uma pausa encontraram mais uso para o papel em comparação às que não pararam. Mas o melhor desempenho na tarefa criativa foi dos que se ocuparam com atividade não relacionada ao que estavam fazendo. No caso, os que se dedicaram a responder a perguntas sobre características pessoais. Então, desafios para o cérebro, né? Neurocientistas são capazes de ajustar o processo criativo realçando ou suprimindo a atividade em regiões frontais do cérebro, usando uma técnica chamada estimulação transcraniana por estímulo de corrente contínua. Pequenas quantidades de fluxo de corrente elétrica passam através de um par de eletrodos fixados no couro cabeludo e assim aumentam ou diminuem a atividade das regiões cerebrais subjacentes. Em um estudo publicado em 2011, o neurocientista Alan Snyder, do Centro para a Mente em Sydney, e seus colegas usaram esse método para afetar a capacidade dos indivíduos de resolver quebra-cabeças aritméticos com palitos de fósforos. Os primeiros problemas poderiam ser resolvidos com uma estratégia similar, mas os 2 últimos exigiam abandonar o que havia ajudado antes e desenvolver uma nova abordagem. A equipe de Snyder levantou a hipótese de que o hemisfério direito aumenta a criatividade enquanto o esquerdo a prejudica. Na verdade, quando os pesquisadores deprimiram a atividade no córtex frontal esquerdo, enquanto estimulavam o direito em alguns participantes, eles resolveram os 2 últimos problemas com taxas mais elevadas que aqueles que receberam um padrão oposto de estímulos, estímulo do hemisfério esquerdo, inibição do direito ou estímulo placebo. Além de promover estratégias alternativas de resolução de problemas, essa técnica de neuroestimulação pode ajudar a gerar novas ideias, como encontrar novos usos para os objetos. Em um estudo, meus colegas e eu inibimos a atividade neural no córtex pré-frontal esquerdo dos participantes enquanto eles imaginavam um uso comum ou incomum de objetos apresentados em imagens. Esses indivíduos conceberam muito mais usos incomuns e o fizeram cerca de 1 segundo mais rápido que as pessoas que receberam corrente inibitória no córtex pré-frontal direito ou as que receberam o estímulo simulado. Tais resultados apoiam fortemente a hipótese de que bloquear o filtro cognitivo inibitivo inibindo o córtex pré-frontal esquerdo durante a geração de ideias pode promover o pensamento criativo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, vai dar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar a uma número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer aos mais de 2.800 inscritos no nosso canal, agradeço também aqueles que querem outra, por conta de conteúdo outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.